irmãos, sejam bem-vindos à aula de número 6 do módulo 3 da nossa Escola de Líderes. Semana passada não tivemos a nossa aula semanal, porque a nossa equipe de comunicação estava envolvida na gravação das lives da Semana de Oração, que foi um sucesso, graças a Deus. Mas hoje voltamos à nossa programação normal e hoje teremos a aula de número 6, semana que vem a aula de número 7, fechando este nosso módulo de número 3, tá bom? Nós em breve vamos estar fornecendo as informações referentes ao próximo módulo, você vai acompanhando os nossos canais de comunicação. E referente a este módulo, que você conclua a leitura do livro O Cristão Contagiante e vai pensando aí como que você vai organizar a sua própria célula ou como que Deus vai direcionar você a encontrar pessoas para você estar discipulando na célula a qual você já faz parte, tá bom? Nas aulas anteriores, recapitulando aqui, para você não perder o fio da meada, nós tratamos inicialmente, na primeira aula deste módulo, sobre a necessidade de estarmos envolvidos na grande comissão e fazermos discípulos. Depois nós passamos ao tema evangelizar, falando o que é evangelismo e o porquê do evangelizar. Na aula seguinte falamos sobre métodos de evangelismo e então passamos ao tema consolidação, em que tratamos do acompanhamento das pessoas no início da sua caminhada na fé. Então tivemos 2 aulas sobre isso e na última aula concluímos esse tema falando sobre como devemos acompanhar aqueles que estão iniciando sua vida na fé até chegarem ao batismo. Concluída essa etapa do batismo, passaremos então ao assunto que vamos tratar na aula de hoje e na aula de semana que vem, que é o tema discipulado, que é o acompanhar pessoas ao longo de toda a sua caminhada cristã. No início do outro tema, eu fiz uma pergunta para reflexão em que tratávamos sobre quantas pessoas deixam a igreja por não serem acompanhadas no início da sua caminhada cristã. E a pergunta que deixo para hoje, a reflexão que faço para o início desse tema é: quantas pessoas também deixam a igreja ao longo da caminhada cristã por não serem devidamente acompanhadas, cuidadas e serem direcionadas a um propósito? Pense comigo, nenhuma coisa da nossa vida, em nada em nossa vida que estejamos envolvidos e que nos sentimos relevantes ou que estejamos produzindo resultado, nós geralmente não permanecemos nisso que inicialmente nos envolvemos, seja um estudo, um curso, uma empresa, uma carreira ou mesmo uma comunidade de fé que talvez você já até tenha feito parte e que você se sentiu desanimado, desmotivado e deixou aquilo que você inicialmente tinha tentado se envolver por causa disso, por uma falta de propósito, por uma falta de envolvimento e por você não ter sido acompanhado e levado a produzir resultados. Então, muitas pessoas hoje ainda deixam a igreja por causa disso. E o que nós queremos, então, a igreja que queremos ser a partir de então, é ser uma igreja que resolvemos esse problema. E como resolvemos isso? Acompanhando as pessoas, discipulando as pessoas, e é sobre esse tema que vamos tratar nessa aula e na aula seguinte. Pessoas que são acompanhadas, pessoas que são cuidadas e direcionadas a um propósito, elas dificilmente deixam a igreja, dificilmente abandonam aquela comunidade de fé, porque é muito bom você estar envolvido numa coisa em que você se sente cuidado e produzindo resultados, tá bom? Então, eu sou o responsável por isso e o que estamos querendo nessa escola de líderes é fazer com que você, aluno, também seja uma pessoa que se sente responsabilizada nessa missão, ok? Então, tema de hoje, discipulado, vamos ver o que esse tema nos diz. Temos sido guiados por esse quadro aí e nós chegamos à última coluna dele, que é o de discipular, treinar e enviar pessoas, ok? Então, uma parte da grande comissão que Jesus nos deixou, uma parte que é muito relevante, ela nos aponta para isso que está grifado de verde aí no slide, ensinando as pessoas que Deus nos traz a obedecer tudo que recebemos como ordenança de Jesus. Então, uma das partes mais importantes do discipulado é essa aí, é levar pessoas, assim como nós, a obedecer às ordenanças e à missão que Jesus deixou para cada um de nós. Então, o que é discipulado? Discipulado é uma troca
entre pessoas. Olha o que esse versículo que está aí no slide nos diz. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, esse texto é um texto de Paulo a Timóteo, né? Um exemplo muito grande de discipulador e discipulado na palavra de Deus. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo com instruções para ele. E é interessante que Paulo se refere a Timóteo como uma pessoa a quem ele amava muito, como filho amado. E as pessoas que nós discipulamos, elas são realmente assim para nós, como filhos amados. Então, essas pessoas que Deus trouxer para nós como filhos, nós deveremos então ensinar, acompanhar e cuidar dessas pessoas. Depois, se você puder, leia as cartas de Paulo, porque a Timóteo, porque são cartas de instrução em que Timóteo é incentivado, motivado, são-lhe ditos conselhos a respeito do homem de Deus que ele devia ser, do marido que ele devia ser, do pai, do amigo que ele deveria ser. São instruções para todas as áreas da vida de Timóteo, e você pode ver que há uma paternidade, uma palavra importante nessa questão do discipulado, há uma paternidade de Paulo sobre a vida de Timóteo. Em que sentido? Uma paternidade espiritual. Obviamente Timóteo não era filho sanguíneo de Paulo, mas era um filho espiritual, e ele sabia que podia contar com Paulo em todas as coisas, inclusive nas suas debilidades. Ele era orientado a estar sempre melhorando por Paulo. E como é bom nós sermos assim direcionados dentro da obra de Deus, no reino de Deus. Sabemos que não estamos soltos. E uma coisa importante que Paulo sempre faz questão de dizer a Timóteo, seu discípulo, é que ele tinha expectativas a respeito de Paulo, que já era um homem de Deus com uma carreira relevante, cheia de resultados. Ele faz questão de dizer a Timóteo que ele tinha expectativas a respeito da caminhada e do ministério de Timóteo. Então, uma primeira coisa que eu quero dizer para você aqui a respeito de discipulado, é muito importante que as pessoas que Deus trouxer para você discipular, acompanhar, elas percebam que você tem expectativas a respeito do que Deus tem para a vida delas. Não é assim que fazemos com os nossos filhos? Eu tenho 2 filhos e eu sempre faço questão de dizer das minhas expectativas a respeito do futuro deles, dos homens que eles serão, dos profissionais que eles são, da carreira que eles terão e do ministério que Deus pode colocar sobre a vida deles. E eles sabem disso porque eu sempre faço questão de declarar isso sobre a vida deles. É muito ruim você estar andando junto com uma pessoa que você percebe que não espera nada de você, né? Então, da nossa parte aqui, coordenadores, pastores dessa escola de líderes, nós temos grandes expectativas a respeito da sua vida. Nosso aluno, como nós acreditamos que você, que nós estamos discipulando, será uma pessoa de muitos frutos para a glória de Deus. E a primeira coisa que você deve deixar claro, deve sempre deixar transparecer para a pessoa que você estiver discipulando, é que você tem muitas expectativas a respeito da vida delas, e você vai ver, elas vão, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus sobre a vida delas, elas vão realmente dar respostas positivas a essas expectativas que você manifestar sobre a vida delas, tá bom? Então, o que é discipular? É acompanhar, é cuidar, é cobrar e é ter expectativas a respeito daqueles que Deus traz para nós cuidarmos, tá bom? E então, que Deus use você nesse sentido. Isso, em outro paradigma, como nós já falamos, era a responsabilidade de poucos. E o que nós estamos fazendo é mudar o paradigma, é fazer com que isso seja a responsabilidade de muitos. E você é um desses que nós estamos comissionando para ser também um cuidador, um discipulador de pessoas e que vai encaminhar muitos a um destino de muitos frutos, ok? Então, os desafios de ser um discipulador. A primeira coisa é que você deve ter conhecimento. É impossível fazermos algo que não sabemos fazer. E é por isso que você está em uma escola. É por isso que nós criamos dentro da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, um ambiente em que as pessoas são treinadas. Você pode até querer fazer isso, mas se você não tiver o conhecimento, a expertise, a habilitação para fazer isso e saber o que você deve fazer, você pode até querer, mas às vezes não consegue. Então, criamos em nossa igreja esse ambiente de treinamento em que você recebe instruções para que você possa discipular pessoas, né? E você deve também ser capaz de transmitir isso que nós estamos ensinando para você. Isso também faz parte fará parte
né, da nossa escola aqui, ensinar você a não só ter esse conhecimento, mas também ser capaz de transmiti-lo. Mas é importante que você perceba a importância de você estar frequentando essa escola. Esse é um momento em que Deus está habilitando você a ser esse discipulador que nós esperamos, tá certo? Então, aqui os desafios de ser um discipulador, o primeiro deles é saber. É impossível transmitir para alguém, como está aí no slide, né? Dar a alguém aquilo que não recebemos, o que não temos. Só podemos ministrar, declarar e influenciar outras pessoas a ser aquilo que nós já sabemos como ser e como fazer. Então, que você esteja recebendo tudo que estamos passando e que isso faça grande diferença na sua vida, ok? Então, saber para ensinar. Então, Timóteo recebeu de Paulo, que recebeu de Cristo. É como nós recebemos do Senhor Jesus e agora precisamos nos sentir responsáveis em fazer com que outros recebam de nós aquilo que nos foi passado pelo próprio Cristo ou através de um outro discipulador, né? Então, essa relação de Paulo e Timóteo é muito significativa para nós aqui. Então, olha só o que está nesse slide aí. A primeira coisa que você deve fazer para ser um bom discipulador, você deve ser um bom discípulo. Um discípulo que vive a vida de Cristo. Mais uma vez eu faço questão de ressaltar aqui aquilo que eu vivo enquanto discipulador. Eu discipulo uma faixa etária de pessoas que é difícil às vezes de você influenciar se você não primar por isso que está aqui nesse slide. Jovens e adolescentes, eles prestam muito mais atenção naquilo que eu faço do que naquilo que eu falo. Se aquilo que eu falo é reflexo daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, eles se sentem motivados a ser e a fazer também. Caso eu esteja falando algo do qual eu nunca fiz, ou do qual eu não transpareço nas minhas atitudes, eles simplesmente olham e sentem-se liberados de ter que fazer aquilo que eu estou falando. Então, a primeira coisa que nós precisamos buscar é ser essas pessoas conforme Cristo, é ser essas pessoas que vivem a missão. E nós estamos falando de coisas aqui que são espirituais, então isso reforça mais ainda a necessidade de sermos cristãos realmente relevantes, disciplinados, que buscam realmente a vontade de Deus, que vivem a palavra do Senhor com fidelidade, porque isso será de grande relevância no momento que você estiver andando do lado dos seus discipuladores. Você verá na sua caminhada que as pessoas vão se espelhar no que você faz, se espelhar nas coisas que você fala. Então, a primeira coisa que devemos buscar então é ser. E esse tempo dessa escola de líderes, irmãos, para nós que já estamos na caminhada cristã há algum tempo, é tempo de reciclagem. É tempo de repensarmos a maneira como somos cristãos e pensarmos que daqui para frente, né, as pessoas nós sairemos dos bastidores e entraremos na linha de frente. Entraremos realmente com tudo que temos e somos para ajudar a igreja no seu processo de crescimento. E agora não caberá mais para nós termos uma vida cheia de coisas para esconder. Então que Deus esteja trabalhando isso na sua vida. É algo que eu me cobro diariamente. Olha a minha responsabilidade, que ensinando para mais de 40 irmãos, fora os que o Senhor já tem me dado para discipular. Então é uma coisa que eu me cobro diariamente, mas agradeço a Deus porque como eu melhorei nesse sentido. Essas próprias aulas que estamos dando, ministrando para os irmãos aqui, como que depois de me assistir, eu fui obrigado a melhorar e perceber que tinham coisas que estavam falhas, né? Então, isso é muito importante, você ser um pouco mais responsabilizado. Eu vou sempre dizer isso, porque às vezes a gente fica com medo, né? Agora eu vou ser responsável, não sei se eu fico com medo, se eu aceito o desafio. Aceite o desafio, meu irmão. É Deus que está trazendo esse tempo sobre a sua vida. Então, se você precisa de ser um bom cristão, ser um discípulo de Jesus fiel, realmente inspirador, aceite esse desafio, porque é isso que Deus tem para você, ok? Então, antes de fazermos algum discípulo, precisamos ser esses discípulos, né? E era isso que acontecia com Jesus nesses dois textos aqui. O texto de Mateus 7:28 diz que as pessoas ficavam impactadas com as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus, diferente da palavra dos fariseus, que está lá no capítulo 23, não eram só palavras, era vida transmitida através das palavras. E as pessoas percebiam que Jesus, mais do que dizer, ele vivia os ensinamentos que ele estava transmitindo,
E é por isso que ele era inspirador. E por isso que os fariseus eram pessoas desprezíveis. Pessoas que realmente caíram no descrédito das pessoas, porque eles ensinavam coisas extremamente difíceis e coisas que eles eram incapazes de praticar, ao pouco que seja. Jesus fazia questão de dizer isso para eles, né, que eles cobravam muita coisa e eram coisas que eles não faziam. E eles caíram no descrédito das pessoas. Jesus, ao contrário, passou a inspirar as pessoas com as suas palavras, porque era notório que o que ele estava dizendo era algo qual ele vivia, acreditava e vivia. Então, perceba a nossa responsabilidade enquanto discipuladores. Nós também corremos esse risco que os fariseus caíram, de cair no descrédito das pessoas, ao falarmos coisas as quais nós não vivemos. Mas eu tenho certeza que isso não é o que Deus tem para você. Você será uma pessoa, e estamos aqui, é por isso que eu estou focando nessa parte aqui agora, porque se faz necessário que estejamos nos tratando, buscando de Deus que essa escola seja para nosso tempo de tratamento, reciclagem do nosso cristianismo e que nos leve a ser, grave essa palavra, ser esses discípulos inspiradores de outros discípulos e não como os fariseus, que eram pessoas que, devido a não praticarem nada do que faziam, caíram no descrédito do povo, ok? Então, a melhor maneira de ensinar as pessoas, a melhor maneira de discipular as pessoas é através do nosso exemplo. Esse texto aí, 1 Coríntios 11, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, que as pessoas olhem para você e sintam-se inspiradas a ser aquilo que Deus tem para elas, ok? Então, olha só, e como então transmitir o exemplo? Como transmitir essa vida? É através da convivência. É impossível discipular pessoas através da distância, né? O discipulado é algo que acontece no dia a dia, é algo que acontece caminhando junto, comendo junto, andando junto, indo na casa um do outro. Perceba o exemplo de Jesus. Para discipular aqueles 12 homens, Jesus teve que andar com eles 24 horas todos os dias durante 3 anos. E ao longo de todo esse processo é que Jesus conseguiu transmitir para eles a sua missão e aquilo que ele esperava deles, e eles se tornaram os homens extraordinários que Jesus os comissionou para ser. Mas esse processo demorou 3 anos de caminhada diária uns com os outros, né? Então, o que você deve fazer você vai precisar de fazer com as pessoas que Deus colocar sobre a sua tutela, para você discipular, realmente buscar ter um relacionamento mais de perto com elas, porque o exemplo se transmite através da convivência. E nós não poderemos fugir disso, né? Então, que você que tem dificuldade nisso, busque de Deus isso. São coisas que Deus tem que quebrar em nós para que sejamos realmente capazes de discipular aqueles que Ele traz para nós. Perceba a diferença de ensinar, que é só transmitir informações, para ensinar a obedecer, e discipular, que é transmitir vida. É muito fácil você ser uma pessoa que tem conhecimento e que passa aquilo que possui sem necessariamente ter que viver aquilo. Agora, discipular é transmitir algo que você já vive. Então, e o que nós precisamos fazer? Ensinar para as pessoas. Já falamos aqui sobre o que é discipular, a necessidade de discipular, a necessidade do exemplo, e o que você vai procurar transmitir para os seus discípulos, e que foi o que Jesus pediu para nós: os mandamentos, a missão de Deus e a prática da palavra. É isso que vamos ter que transmitir aos nossos discipulados, às pessoas que estivermos discipulando. Olha só a questão a questão dos mandamentos. Jesus resumiu o mandamento resumiu todos os mandamentos de Moisés em apenas 2 partes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É muito inteligente a didática de Jesus, porque quando ele divide aqueles 10 mandamentos em apenas 2 partes, fica claro que o que nós precisamos é exatamente isso: obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele sentimento e ação é essa que nos fará realmente não ter outros deuses, não difamar o nome de Deus, guardar o tempo de estarmos relacionando com o Senhor. E se amarmos ao próximo, obviamente vamos respeitar nossos pais, não vamos querer o mal do próximo, o matando, cobiçando as suas coisas,
estou fazendo coisas semelhantes a essas. Então a didática de Jesus é fantástica. E o que nós precisamos transmitir para as pessoas é exatamente: ame a Deus, você cumprirá todas as ordenanças relativas a Ele. E ame ao seu próximo, e você também será capaz de praticar o mal contra ele. Paulo vem e resume ainda mais: ame o seu próximo como a você mesmo. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que se não amamos ao nosso próximo ao qual nós vemos, como vamos amar a Deus? Então, amar ao próximo é algo que já é trago por nós quando nós estamos amando ao nosso Deus. Por que nós vamos discipular as pessoas e cuidar daqueles que Deus nos traga? Porque nós amamos ao Senhor, amamos a sua causa. Isso nos fará dar a nossa vida para aqueles que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Então, o que você deve buscar de Deus para esse tempo de preparação? Ame ao Senhor e ame as pessoas. Perceba que Deus chamou você para ser um cristão que ama as pessoas, principalmente os que estão à sua volta. Devemos amar todos os perdidos, mas principalmente aqueles que estão ao nosso redor e que estão ao alcance das nossas ações e ao alcance das nossas palavras. Sentimento esse para não nos conformarmos com a perdição, para ter ações para salvar, evangelizar, acompanhar para a glória de Deus. Ok? Olha só. Então, a grande comissão: quem está sendo discipulado deve ser comissionado a também fazer. Então, essa questão do discipulado é muito importante nesse sentido. Nós fomos discipulados para discipular outras pessoas. E o fim último desse nosso discipulado deve ser encaminhar as pessoas, treinar as pessoas e enviá-las para que elas também façam os seus próprios, que elas se sintam parte dessa roda, para que elas se sintam parte desse processo, como eu falei aqui. Isso levará as pessoas a se envolver, a engajar na missão de Deus e a produzir resultados extraordinários. Então, o que você deve procurar sempre ter para as pessoas que você estiver falando, ela também está chamada para fazer aqui, para vivenciar aquele processo que você está fazendo com ela ali, de acompanhá-la e ajudá-la. Resumindo aqui, então, discipular é ensinar as pessoas, ensiná-las a obedecer e ensiná-las a praticar o que Jesus deixou. Ok? Essa será as suas atribuições, fará parte da sua atribuição. Nós esperamos que você tenha um grande êxito. Para encerrar essa aula aqui, eu gostaria de dizer aqui palavras importantes nessa questão do discipulado. Nós não podemos estar soltos dentro da nossa comunidade de fé. É muito importante estarmos sendo acompanhados por alguém, cuidados por alguém e estamos praticando. Não tem ninguém solto. O paradigma de igreja que queremos ser: eu sou cuidado por alguém, eu cuido de alguém, sou cuidado por alguém, essa pessoa também é cuidado por outra pessoa, e criamos uma grande rede de cuidado, acompanhamento e cobrança. Pessoas que estão nesse processo, estão envolvidas numa comunidade que funciona dessa maneira, elas se sentem realmente presas. Não presas por obrigações, mas presas pelo cuidado. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou você talvez já vivenciou isso. Você não foi cuidado como esperava. Isso foi um problema na sua vida. Nós não queremos que isso aconteça com mais ninguém. Nós não queremos que isso aconteça com as pessoas da nossa igreja. E é por isso que nós estamos chamando você para ser alguém que está envolvido. Perceba que isso é lindo, mas é impossível fazer com poucas pessoas. Nós estamos chamando para entrar nesse processo, para ser mais um que participa, que cuida de alguém, que é cuidado. E essa pessoa que cuida de você ser cuidado por outro. O sentimento que vamos gerar dentro da nossa comunidade somos todos cuidados, acompanhados, cobrados quando necessário. Isso vai produzir saúde na nossa vida espiritual, saúde na nossa família de fé, e vamos ser uma igreja que cresce e dá muito para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu futuro ministério de discipulador seja extraordinário, seja de muito, e que através da sua vida outras pessoas extraordinárias sejam geradas
enviadas para a missão. Tá bom? Deus abençoe a vida e semana que vem vamos encerrar com a aula de número. Tá bom? Deixa o seu comentário aqui que você está assistindo a nossa aula e se você gostou, deixa o like aí também e vamos crescendo aqui o canal da nossa igreja. Tá bom? Um grande abraço para você, tenha um